Fácil. Então, oficialmente, bom dia, uma ótima quinta-feira, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira, um feriado nacional, mas de qualquer maneira, a nossa vida estudantil tem que continuar. Então, o que acontece? Lá na página 401, no livro 4, quase encerrando o nosso livro 4, então repare que semana que vem, só coloquei aqui para ficar mais fácil, pronto. Então, semana que vem nós estamos encerrando o nosso livro 4, e aí, como sempre de praxe, antes de começar todas as aulas, eu faço aquela nossa revisão clássica. E essas revisões são sempre bem-vindas, por quê? Porque nós estamos no isolamento, nós estamos em casa. Muitas vezes as dúvidas aparecem, e esse assunto de isomeria precisa ser constantemente revisado. Precisa. Por quê? Para evitar problemas. Então, em cima disso, deixa eu só colocar aqui. Mais um aqui. Bom, de qualquer maneira, eu vou acertando por aqui. Então, o que acontece? Vamos voltar para a esquerda. Então, a isomeria é um assunto que precisa estar constantemente sendo revisado. Primeiro, por quê? Ele começou lá no final da apostila do livro 3 e vai se estender por todo o livro 4. É o segundo exercício, é o segundo tema mais importante da química orgânica, ele só perde para a função, embora a função orgânica é necessária para todas as nossas matérias que envolvem química orgânica. Então, o que acontece? Isomeria, você já viu isso no final da apostila 3, vou aceitar um pouco aqui, em cima desse processo você vai encontrar uma pequena revisão. Então, página 401 é o assunto da aula de hoje, novamente repetindo. Os slides dessa aula já estão disponíveis aí no seu caderno do A+, se você quiser depois para estudar, para revisar ou para fazer qualquer tipo de revisão, está lá tudo disponível. Então, o que acontece? Na aula de hoje, eu vou precisar revisar toda a parte da apostila 3. Então, se vocês analisarem bem, a apostila 2, a apostila 3 e a apostila 4, basicamente, trabalham com função orgânica. Toda a parte da caracterização e a isomeria. Então, para começar a nossa revisão, no finalzinho da apostila 3, você viu isomeria plana ou isomeria constitucional. Cuidado com esses dois nomes. Grande parte das pessoas fica apenas na isomeria plana. Aí vem a Federal do Paraná, vem o Enem e fala assim, considere os isômeros constitucionais. Professor, mas o que é um isômero constitucional? Você não falou isso? Falei, isomeria plana ou isomeria constitucional. Eu resumo duas aulas da Química C, que você já teve nessa tela. Então, o que acontece? Isomeria é uma parte da química que estuda compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Aí, o que você vai ter que fazer? Normalmente, a isomeria plana, ela vai envolver, isomeria não, geralmente não, sempre, ela vai envolver comparação entre cadeias. Como assim comparação? Eu tenho uma cadeia 1 com a cadeia 2, uma cadeia 3 com a 4. Geralmente as cadeias, as questões de isomeria plana, elas envolvem um processo assim visualmente estranho. Nossa, questões grandes com várias cadeias, por quê? Porque ele vai comparar composto 1 com composto 2, 2 com 3, 1 com 4, 2 com 5. E aí o que você vai ter que fazer? Qual que é o teu trabalho? O primeiro trabalho é verificar se os compostos têm a mesma fórmula molecular. Caso você perceba que tem a mesma fórmula molecular, aqui, essa mesma fórmula molecular, o segundo trabalho que você tem é verificar a função. Se os compostos apresentarem a mesma função química, tá aqui, se eles tiverem a mesma função, ou eles vão ser isômeros de cadeia, ou eles vão ser isômeros de posição, ou eles vão ser metâmeros ou isomeria por compensação. Caso eu tenha funções diferentes, ou é isomeria de função, ou é tautomeria. Tá, professor, como é que eu vou trabalhar isso aí? Então, o que acontece? Na hora que você pegar o exercício, a primeira coisa que você determina é a fórmula molecular. Opa, as fórmulas moleculares são iguais. Segundo procedimento que você utiliza. O segundo procedimento que você utiliza envolve a função. Se os compostos apresentarem a mesma função, ou é isômero de cadeia, ou é posição, ou é metameria. E aí vem o primeiro cuidado para essa matéria. Isomeria de posição e metameria realmente trocam as posições. E como é que eu vou diferenciar uma isomeria de posição para uma metameria? Aí vem a ideia essencial. Uma palavrinha. Ninguém pode reclamar que tem muita matéria para estudar. É uma tela. São 2 semanas de matéria numa única tela. Qual é a palavra-chave que vai diferenciar a metameria da posição? O heteroátomo.
Então, na hora que você perceber que as duas cadeias têm a troca da posição de alguma coisa, e se essa posição for do heteroátomo, eu vou ter metameria ou compensação. Agora, se as cadeias não tiverem heteroátomo, é posição. Fácil. Cadeia muda a cadeia. Uma é aberta, a outra é fechada, uma é normal, a outra é ramificada, uma é saturada, a outra é insaturada, uma homo e a outra é heterogênea. Agora, se trocar posição, sinal de alerta ligado. Ou é posição, ou é metameria. Como é que eu faço a diferenciação? Uma palavra, heteroátomo. Se tiver a mudança do heteroátomo, é compensação. Se não tiver, é posição. Agora, se você perceber que eu tenho funções orgânicas diferentes, ou vai ser isomeria de função, ou vai ser tautomeria. Como é que eu faço para diferenciar uma isomeria de função da tautomeria, já que ambas trocam as funções? Para que aconteça uma tautomeria, é necessária a presença do enol. Se tiver um enol, eu tenho tautomeria. Se não tiver enol, tem isomeria de função. Aí, no último do seu ser, você quer responder assim, quer perguntar para mim, professor, eu não lembro mais o que é um enol. Tudo que terminar com ol indica a presença do quê? De uma hidroxila, de um grupo OH. Só que esse grupo OH está preso num carbono EN. Num carbono EN é um carbono de dupla, portanto, o que é um enol? É uma hidroxila presa no carbono de dupla ligação. Ponto, resolvido o material. Olha só, dá uma olhadinha bem nesse esquema. Então, espera um pouco que quero anotar, não precisa. Esses slides já estão disponíveis para você agora, está disponível lá no seu caderno do A+. Se você achar interessante de pegar isso, imprimir, colocar lá no seu local de estudo, é interessante, bem interessante para você estar sempre, frequentemente, olhando esse material. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar os dois compostos, vai verificar a fórmula molecular. Se as fórmulas moleculares forem iguais, vai para o segundo princípio. A função. Se as funções forem iguais, ou é cadeia, ou é posição, ou é metameria. Metameria troca a presença do heteroátomo. Se não for, é posição. Se mudar a cadeia, é isomeria de cadeia. Agora, se trocar as funções, e uma das funções pertencer ao enol, é a tautomeria. Se não tiver o enol, é função. Então, eu tenho como exemplificar, tenho. Então, vejam bem. Próxima tela. Eu vou te dar exemplos. Eu vou adiantar um pouco esse pedido por causa do nosso tempo. Eu vou te dar dois compostos diferentes e reparem, esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, C2H6O, C2H6O, só que esses compostos não são iguais, então significa que tem algum tipo de isomeria. Aí o que você analisa? Eu tenho um OH preso a um carbono de simples, que função orgânica é essa? Um álcool. Lá aqui embaixo, mensagem subliminar. Eu tenho um oxigênio e esse oxigênio está eternamente sozinho entre radicais. Que função orgânica é essa? Um éter. Aí o que acontece? Olha bem o esquema. Eu tenho funções orgânicas diferentes. Ou é isomeria de função, ou é tautomeria. Só que para ter a tautomeria tem que ter obrigatoriamente o quê? O enol. E como aqui não tem enol, que tipo de isomeria que eu tenho aí na tela? Isomeria de função. Ponto. Resolveu o material. Segundo exemplo. Eu trago dois compostos diferentes, só que ambos os compostos têm a mesma fórmula molecular C4H10. Já vou adiantar. Só tem carbono e hidrogênio em ambos os compostos, portanto, eles são hidrocarbonetos. Opa, para e pensa. Eles têm a mesma função, ou é cadeia, ou é posição, ou é metameria. Só que para ter metameria tem que ter o quê? O heteroátomo. E repare que nenhuma cadeia tem heteroátomo, ou é cadeia ou é posição. Só que reparem, a cadeia de cima é aberta, a de baixo também é aberta. Só que a cadeia de cima é uma cadeia normal e a cadeia de baixo é uma cadeia ramificada. Tem um radical metil preso na estrutura. Como é que eu chamo a isomeria em que eu tenho diferentes tipos de cadeia? Isomeria de cadeia. Então, esses dois exemplos aqui, esses dois pares de compostos aqui, tem isomeria de cadeia. Próximo exemplo. Novamente, analisando os compostos, eu tenho a mesma fórmula molecular, não são compostos iguais, mas ambos apresentam a mesma função álcool. Então, tem álcool aí. Então, se tem a mesma função, ou é cadeia, ou é posição, ou é metameria. Só que para que aconteça a metameria, tem que ter heteroátomo nas duas cadeias. Ah, professor, mas tem heteroátomo nas duas cadeias.
O oxigênio não está entre carbonos, portanto, eu não tenho heteroátomo aqui. Então, o que significa que ou é uma isomeria de cadeia, ou é uma isomeria de posição. Esse exemplo está bem na cara, mas de qualquer maneira. Cadeia aberta. Normal, normal, saturada, saturada, homo e homogêneo, ou seja, a cadeia é igual. A cadeia, a sequência dos 3 carbonos é idêntica. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Professor, está mudando a posição. A posição do quê? Do grupo OH. Logo, aqui eu vou ter o quê? Diferentes posições. E como eu não tenho heteroátomo, significa que eu vou ter isomeria de posição. Fácil, sem problemas. Quarto exemplo. Já forneço os 2 compostos, já falo que a fórmula é C4H10O. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? O que muda na primeira para a segunda estrutura? Então, repare que está mudando a posição. Só cuidado. Quando mudar a posição, sinal de alerta ligado. Professor, pode ter certeza que na letra A, lá da sua questão, está escrito assim, isomeria de posição. E não é isomeria de posição. Por quê? Realmente está mudando a posição, mas está mudando a posição de quem? Está mudando a posição do heteroátomo. Se muda a posição do heteroátomo, é uma isomeria de compensação ou metameria. Ponto. Resolve grande parte desses nossos materiais. Então, fiquem atentos. Na hora que você olhar os 2 compostos e perceber que tem troca de posição, sinal de alerta. Ou é posição ou é metameria. Se tiver troca do heteroátomo, é metameria. Se não tiver heteroátomo, é posição. Fácil. E aí, o nosso último exemplo, para fechar essa revisãozinha, eu tenho 2 compostos. Deixa eu só colocar uma cor de caneta aqui para visualizar melhor. Vou pegar a caneta marca-texto e vamos pegar uma cor vermelha aqui. Então, repare, aqui na ponta, eu tenho uma hidroxila presa a um carbono de dupla. Essa é a primeira função. E no outro composto aqui, ó, eu tenho C-O presa a hidrogênio. Mesmo que você não saiba, você vai perceber que as funções não são iguais. Numa tem hidroxila, na outra não tem, ou seja, funções orgânicas diferentes. Eu tenho funções orgânicas diferentes, ou é isomeria de função, ou é tautomeria. É uma das duas, só que agora eu preciso fazer o reconhecimento. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma hidroxila num carbono de dupla. Que função orgânica é essa? Um enol. Olha o enol aparecendo. E no outro eu tenho um aldeído. Como é que eu chamo a isomeria que é exclusiva quando eu tenho enol com uma outra função? A tautomeria. Ou seja, é o grande esquema que você tem. Os 2 casos especiais, a metameria e a tautomeria, eles são casos especiais, mas tem 2 palavrinhas-chave. Se tiver heteroátomo, compensação ou metameria. Se tiver enol, tautomeria. Pronto, resolve esse problema para você. Né? Só que veja bem, para que aconteça a tautomeria, é obrigatório ter a presença do enol. Se tiver enol com alguém outro diferente, tautomeria. Se não tiver enol, já é de cara isomeria de função. Ponto, resolvemos esse material. Na semana passada, vamos voltar para a semana passada, isomeria espacial ou estereoisomeria. São 2 casos que vocês vão estudar. Um deles você já estudou na semana passada, que foi a tal da isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Foi o primeiro caso de isomeria espacial e o segundo que vai ver já ali na página 401. Então, na isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Parece um assunto difícil, mas ele se baseia em pouquíssimas palavras-chave. Pouquíssimas palavras. O que você vai precisar lembrar? Primeiro, teoria. Quais são as condições básicas para que uma cadeia carbônica tenha isomeria geométrica? O que eu fiz? Eu dividi as minhas cadeias em cadeias abertas e fechadas para facilitar o seu estudo. Então, o que você vai ter? Numa cadeia aberta, eu preciso ter uma dupla ligação, pelo menos uma, pode ter várias, mas pelo menos uma dupla ligação e ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla ligação. Olhem bem, gravem bem isso aqui é a parte essencial. Na isomeria geométrica, eu preciso ter a dupla ligação mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos de dupla. Gravou bem? Dupla mais ligantes diferentes nos carbonos de dupla. Nada extraordinário. Só que eu também posso ter isomeria geométrica em cadeia fechada. Numa cadeia fechada, eu tenho apenas uma única condição, que a cadeia tenha pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes
diferentes. Repare que eu tenho uma ênfase no plural. Na cadeia aberta, gravei? Na cadeia aberta, dupla, mais ligantes diferentes. Na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Alguns alunos, provavelmente você deve ser um deles, você precisa de várias inteligências que nós temos. E uma das inteligências é a chamada inteligência visual, em que você aprende vendo, aprende analisando. Aí você monta esquema, você monta mapa conceitual, você monta resumos e muitas vezes monta desenhos. Aquela expressão assim, ah, não entendeu o que é que eu desenho? Muitas vezes o desenho é melhor do que as palavras. Então, o que eu fiz? Eu montei os desenhos. Então, olha só, numa cadeia aberta, o que é necessário que você enxergue, que você visualize para ter uma isomeria geométrica em cadeia aberta? Então, olhem bem. Eu tenho carbono de dupla, os 2 carbonos estão presentes, e aí eu vou ter um A1 e um A2 no carbono da esquerda, e um R1 e um R2 no carbono à direita. Então, repare, lá está em azul, aqui está em vermelho. O que acontece? Para que aconteça isomeria geométrica em cadeia aberta, eu preciso ter a dupla ligação entre os carbonos, e cada um desses carbonos com ligantes diferentes. O A1 diferente do A2, e o R1 diferente do R2. Isso é o desenho que você teria que colocar na sua mente. Se você conseguir gravar na mente assim, qual é a condição para ter isomeria geométrica? Dupla, mais ligantes diferentes no carbono da esquerda, ligantes diferentes no carbono da direita. Ponto. Resolve esse material. Agora, se for uma cadeia fechada. Se for uma cadeia fechada, repare que eu vou pegar o ciclo mais simples. Aí eu vou colocar lá o A1, o A2, R1 e o R2. Fiz uma pequena adaptação do nosso ciclo. Só que para que essa cadeia tenha isomeria geométrica, o A1 tem que ser diferente do A2 e o R1 tem que ser diferente do R2. São as duas diferenças que você tem. Professor, eu vi umas ligações diferentes ali, me assustou na hora de fazer a questão. Essa ligação tracejadinha e essa ligação que começa fininha e vai engrossando, nada mais são do que ligações simples. Professor, por que eles fazem assim? Porque eu estou trabalhando na isomeria espacial. Eu estou no espaço e você está trabalhando no papel que é plano. Então, o que você tem? Esse R2 é como se ele estivesse para frente aqui, ó, para frente do plano, e aquele R1 como ele estivesse para trás da minha tela. Ou seja, a isomeria geométrica em cadeia fechada pode muito bem, ou cadeia aberta, ter esses 2 tipos de ligação. O que essas 2 ligações representam? 2 simples ligações, só, nada mais. Só que um para frente do plano e o outro está para trás do plano. É só isso que quer dizer. E muitas vezes eles fazem isso para distrator. Para quê? Para tentar distrair o real foco da sua atenção. Então não caio nessa história. Ligação para frente e ligação para trás. Simples ligações, é isso que você precisa. Então vou treinar um pouquinho com você. Então, em cima desses 2 desenhos, cadeia aberta dupla, ligantes diferentes. Na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Professor, e se esse carbono de cima também tivesse? Não tem problema. Pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. E aí, como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Tem uma versão antiga e uma versão nova. Eu não sei qual das duas o vestibular vai cobrar de vocês, mas de qualquer maneira eu comento as duas. Isômero cis e trans. Tem os 2, o cis e o trans. O que é o cis? Ligantes iguais, mas os ligantes iguais mais leves. E quando eu falo em mais leves, entra lá na matéria do Jamal, na primeira aula da Química B. Nada extraordinário. Massa atômica e massa molecular. Então, o hidrogênio tem massa 1, o carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16, dados fornecidos na questão, ou tem uma tabela para você consultar. Nada extraordinário. Então, vejam bem. Ligantes mais leves no mesmo lado do plano, cis. Ligantes mais leves em lados opostos do plano, isômero trans. Professor, como é que eu vou saber quando que é cis e quando que é trans numa prova? Vou te dar um exemplo completo de toda a isomeria geométrica. Vamos lá? A pergunta é, but2-eno pode ou não pode ter isomeria geométrica? Primeiro passo, but tem 4 carbonos, 2-en tem uma dupla ligação no carbono 2, nos demais carbonos simples ligações. Preenche a tetravalência do carbono e aí você obtém esse composto aqui. Está lá, montado aqui. Agora a pergunta é uma cadeia aberta. Primeira condição para ter isomeria geométrica em cadeia aberta, dupla ligação. Sai seta daqui, aí o que se faz? Se um pouco carbono verde, não está vendo carbono verde, só olha aquele carbono vermelho. O que eu tenho preso nesse carbono vermelho?
um CH3 e um H. A pergunta que eu faço é, esses CH3 e H são ligantes iguais ou diferentes? São ligantes diferentes. Aí o que que faz? Vem para cá. Só visualizar aqui, aí apagou. Esquece isso aqui, ó. Esquece. Só olha aquele carbono verde. O que que eu tenho preso no carbono verde? Um CH3 e um H. Lá naquele carbono verde, os ligantes são iguais ou são diferentes? Eles são diferentes. Então, significa que essa cadeia tem ou não tem isomeria geométrica? Tem isomeria geométrica, porque tem a dupla e cada um dos carbonos tem ligantes diferentes. E cuidado com o vestibular, ele vai tentar fazer de tudo para tentar enganar da seguinte forma. Os ligantes nos dois carbonos são iguais. Então mesmo, repare que aqui eu tenho CH3, aqui eu também tenho CH3, aqui eu tenho H, no outro carbono eu também tenho H. Só que, para ter isomeria geométrica, eu tenho que analisar o carbono de forma isolada. O carbono vermelho tem dois ligantes diferentes, não importa se tem ligantes iguais ou não no outro carbono. Se nesse carbono eu tenho ligantes diferentes e no outro também, portanto, eu tenho isomeria geométrica. Agora, como é que você daria nome para esses isômeros? O cis e o trans. Novamente, sem preocupação. O que eu vou colocar aqui é uma montagem, mas você vai levar uma sorte, porque esse composto já vai vir montado, lindo e maravilhoso para você. Então, o que que você vai ter? Você vai ter a dupla ligação, tá? E vai colocar os ligantes. Quando eu falo em planos diferentes, é um plano imaginário que passa pelo meio da dupla ligação. Veio o plano imaginário. Agora, vejam bem. O hidrogênio tem massa 1, 12 com mais 3 dá 15. Qual desses ligantes é o mais leve? É o hidrogênio. Então, eu vou colocar um destaque especial para esse hidrogênio. No outro, 1 com 15. Qual que é o ligante mais leve? O hidrogênio. Onde que os ligantes mais leves estão? No mesmo lado do plano. Que isômero que eu acabei de mostrar para vocês? Um isômero cis. Tanto que muitas vezes você pode encontrar nomenclatura cis-but2eno, que é exatamente aquele composto que você acabou de montar. Vamos pegar outro exemplo. E se eu tivesse um outro composto para ser trabalhado? Então, você vai ter lá, nosso composto está sendo montado, mas você recebe ele pronto, lindo e maravilhoso. Está lá. Qual que é o teu trabalho? O teu trabalho é passar um plano pelo meio da dupla ligação, vem o plano imaginário vem aparecendo. Hidrogênio tem massa 1, aqui embaixo tem massa 15. Qual que é o ligante mais leve? O hidrogênio. Ele vai ficar em destaque aí para você. 15 com hidrogênio 1, qual é o ligante mais leve? É o hidrogênio. Portanto, onde que os ligantes mais leves estão? Um está para cima e o outro está para baixo do plano. Portanto, eu tenho chamado isômero trans. Então, é assim que você vai trabalhar. Qual que é o seu trabalho numa prova? Passar um plano imaginário pelo meio da dupla, verificar em cada um dos carbonos quem que é o ligante mais leve, se os dois estiverem para cima, ou os dois estiverem para baixo, é cis. Se um estiver para cima e um estiver para baixo, nesse caso, ou nesse caso, você tem um isômero trans. Pronto. Mas também não precisa se preocupar muito com cis e com trans. Por quê? Porque nós temos uma atualização nessas nomenclaturas. Nós vamos ter agora a chamada isomeria Zé. Sabia que tem uma sigla aqui em cima chamada IUPAC. IUPAC, em tradução da nossa língua, significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. Essa instituição que padroniza todas as nomenclaturas do nosso planeta. Então, se você fizer um intercâmbio que vai lá para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para o Uberquistão, lá você vai estudar química orgânica do jeito que está estudando aqui. Então, a recomendação internacional é que você não use mais os isômeros cis, trans, que você utilize a isomeria Zé. O que é a isomeria Zé? Z é o antigo cis, o E é o antigo trans. O que muda? Só a prioridade. Então, o que acontece? Isômero Z, grupos de maior prioridade no mesmo lado do plano, e o isômero E, grupos de maior prioridade em lados opostos do plano. Então, o cis é o novo Z, aliás, o cis é o antigo Z, e o trans é o antigo E. Hoje você vai trabalhar com a nomenclatura Z e E. Então, o que muda? Hoje a prioridade se baseia no maior número atômico. Então não é mais massa, não é mais a massa atômica, não é mais a massa da molécula. Por quê? Porque aqui as moléculas são pequenas, mas se você pegar moléculas maiores, tem um grupo X e um grupo Y. Só que são grupos diferentes, só que eles apresentam a mesma massa. E se eles apresentarem a mesma massa, como é que eu vou saber qual que é o mais leve? Não dá para saber. Então, para evitar esse problema, hoje,
Hoje, a prioridade se baseia no número atômico. Portanto, se você aprendeu por massa, um jeito de fazer um delete mental e esquecer que é massa. Hoje, a sua prioridade vai ser o maior número atômico. Eu vou te dar exemplos para você lembrar. Então, olha só, novamente, não precisa se preocupar, só que eu vou dar os números atômicos, ó. Hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8. O composto, ele vem pronto, lindo e maravilhoso para você. Qual que vai ser o seu trabalho? Olha só como o seu trabalho é simples. Passa um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Veio o plano imaginário. Aí você vai analisar, ele está preso a hidrogênio 1 e o carbono de número atômico 6. Qual que tem maior número atômico, maior prioridade? É o carbono. Portanto, esse carbono vai ficar em destaque. Aqui o carbono está preso ao oxigênio 8 e o carbono 6. Qual que tem maior número atômico? O oxigênio. Um está para cima, outro está para baixo do plano, portanto, esse é um isômero E. Isômero E. Pronto, resolve. E outro detalhe. Você pega o carbono, você só analisa o primeiro átomo que está preso a ele. Então, ele está preso a hidrogênio e está preso ao carbono. Ó, professor, mas esse CH3 não me interessa por enquanto. 1 e 6. Qual que tem o maior número atômico? Ah, é o carbono, portanto, ele tem a maior prioridade. No outro carbono, está preso ao oxigênio e está preso ao carbono. O oxigênio é 8, o carbono é 6. O que tem maior prioridade é o oxigênio, portanto, isômero E. Esse composto era o antigo trans, mas agora apenas isômero E. Vou te dar um exemplo de um Z. Olha só, novamente, o composto vem pronto para você. O trabalho. Eu vou colocar aqui, no próximo exemplo vai aqui. Ele pede assim, João, pode repetir essa parte? Eu vou repetir aqui, não tem problema. Então, veja bem, o teu trabalho. Você vai passar um plano pelo meio da dupla. O plano imaginário está aqui. Aí você analisa, o hidrogênio é 1 e o carbono é 6. Qual desses átomos tem o maior número atômico? O carbono. Então, o carbono vai ficar em destaque. Nesse outro carbono, eu tenho o carbono 6 e tenho o oxigênio 8. Qual que tem o maior número atômico? O oxigênio. Onde que os ligantes de maior prioridade estão? No mesmo lado do plano, portanto, eu tenho o isômero Z. Então, eu vou repetir o que eu tinha falado agora. Quando você vai escolher o ligante de maior prioridade, você vai pegar o carbono. Ele está preso ao hidrogênio e está preso ao carbono. Não me interessam esses 3 hidrogênios. Então, na hora que você for analisar, só analisa o próximo átomo que está preso ao carbono de dupla. Então, eu estou analisando o hidrogênio e o carbono. O carbono tem 6, hidrogênio 1. O carbono tem a prioridade. No outro carbono 6 e está preso ao oxigênio 8. Os outros átomos daqui não me interessam. O que me interessa é só o carbono e o oxigênio. Como o oxigênio tem um número atômico maior, portanto, ele é a minha prioridade. Então, me dá mais um exemplo, sim? Veja bem. Vou colocar mais um exemplo. Isso aqui. Oxigênio 8, carbono 6, cloro 17, bromo 35. Eu vou colocar todos os ligantes diferentes para você ter uma ideia um pouquinho mais geral. O composto está mostrado para você, assim que você vai receber em prova. Teu trabalho. Faça um plano pelo meio da dupla ligação, passou, aí você analisa. Oxigênio 8, cloro 17. Qual que tem maior número atômico? É o cloro, 17. Portanto, o cloro fica em destaque. Carbono 6, bromo 35. Qual que tem o maior número atômico? Bromo. Onde que os ligantes de maior prioridade estão? No mesmo lado do plano. Portanto, eu tenho isômero Z. Ponto. Resolve esse material. Então, só para você entender um pouquinho aqui, ó, vou te dar um outro exemplo. Carbono 8, cloro 17. 17 é prioridade. Presa ao bromo 35, carbono 6, o bromo tem maior prioridade, um está para cima, outro para baixo do plano, isômero E. Pronto, resolve esse material. E aí, só para fechar minha revisão, uma frase. Talvez quem está em dia com a matéria e fez os exercícios da semana passada, deve ter encontrado uns 2 ou 3 exercícios que pedia essa frase. Todos os isômeros geométricos apresentam propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, diferentes. Todos os compostos geométricos têm propriedades físicas diferentes. Aí eu dou 2 exemplos, só para vocês compreenderem. O cis-1,2 de brometeno tem um ponto de ebulição 112, e o trans-1,2 de brometeno, repare que é a mesma molécula. Só que um está na posição cis e um está na posição trans. Hoje, se fosse uma prova, seria o isômero Z, 1,2 de brometeno, e o E, 1,2 de brometeno.
Um tem ponto de ebulição 112 e outro ponto de ebulição de 108. Para aqueles alunos, ou para aquele aluno que está aí no topo da tela, que vai fazer prova discursiva em Química, eles podem muito bem perguntar a seguinte informação. Explique por que o isômero cis ele tem um ponto de ebulição maior do que o isômero trans, já que ambos os compostos têm a mesma massa, a mesma fórmula molecular. Matéria do Jamal. O isômero cis ele é mais polar do que o isômero trans. Só que a resposta ela é única. Todos os compostos cis e trans, o cis vai ter um ponto de ebulição maior do que o trans. Por quê? Porque o isômero cis ele é mais polar do que o isômero trans. Só, essa resposta resolve o seu problema. E aí, para fecharmos com chave de ouro, o resuminho final. O que você precisa para não me dar essa resmungação assim? Ai, mas é muita matéria para estudar. Outra tela. Então, para que aconteça isomeria geométrica em cadeia aberta, dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Em uma cadeia fechada, eu preciso de pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. São essas duas condições que eu vou precisar para vocês trabalharem. Então, o que eu vou ter? Cadeia aberta dupla com ligantes diferentes, cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Cis ou Z, no mesmo lado do plano. Professor, o que vai estar no mesmo lado do plano? Os ligantes de maior prioridade. E o que você hoje tem como prioridade? O maior número atômico. Esqueça a massa. Se você aprendeu com massa, tenta deletar isso da sua memória. Hoje, já procura colocar dessa maneira. Mesmo que venha cis e trans, não importa. Use o critério do maior número atômico. Aquele que apresentar o maior número atômico é a maior prioridade. Se os dois de maior prioridade estiverem no mesmo lado do plano, os dois para cima, os dois para baixo, Z ou E, aliás, vai ser isômero cis ou Z, e se eles estiverem um para cima e um para baixo, é o isômero trans ou isômero E. Ponto. Resolve grande parte dos seus problemas. Ah, professor, espera um pouquinho que eu vou anotar. Não precisa. Vocês têm todos os slides presos aí no seu caderno do A+. Está tudo aí já. Está disponível. Se você depois terminar a aula, o arquivo já está disponível. Se você quiser imprimir, baixar no teu computador para estudo, eu recomendo. Eu tenho quase certeza que uma questão da Federal do Paraná e pelo menos uma questão do Enem está nessa aula de hoje. Então, a revisão e mais o assunto que vai começar. E aí, agora podemos começar. Página 401, então, livro 4, página 401, a última isomeria, a chamada isomeria óptica. Essa matéria ela é muito, mas muito importante para a prova, tanto que o nosso material dividiu ela em 2 semanas, e eu também vou fazer dessa maneira. Essa semana eu vou começar com a parte básica, e semana que vem eu vou colocar a parte um pouquinho mais especial. O que é isomeria óptica? É um assunto fácil, vocês vão perceber no final, só no finalzinho que é um assunto fácil, porém, existem 7 expressões que elas são, digamos, não tradicionais para o nosso dia a dia, são palavras estranhas. Então, você vai encontrar as seguintes palavras. Ou melhor, as seguintes expressões, é mais fácil para você pensar. Vai ter lá, luz polarizada, carbono quiral, destrógeno, levógeno, racêmico, enantiômeros, diastereisômeros. Credo, professor, que matéria difícil. Não, vocês vão perceber que esses assuntos são simples. Só que você vai ter que lembrar exatamente dessas 7 expressões chaves. Mas eu vou com calma, com cuidado, eu tenho 2 semanas para trabalhar com esses materiais. E fora, sempre vai ser feita essas revisões. Então, vamos começar. Primeiro, o que estuda a isomeria óptica? Na física, óptica estuda as lentes, a parte da visão, a imagem real e invertida, aquela parte da física, mas não se preocupe que não vai ter nada aqui. Isomeria óptica, a frase, essa frase eu gostaria que vocês anotassem, mas tem uma palavra nessa frase que eu gostaria que você colocasse na caneta marca-texto. Professor, eu não tenho caneta marca-texto. Faz um balãozinho, pega uma outra caneta, pega a mesma, mas faz um destaque especial. Então, ó, isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Eu gostaria muito que você destacasse a palavra desviam. Ela é muito importante para o nosso significado da matéria. Então, isomeria óptica é a parte da química orgânica que estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Desviam, coloque essa palavra em destaque, só para você ter uma ideia da importância disso. Prova da Federal de 2017. A Federal colocou uma questão que era para ser fácil.
Era para ser fácil, mas quase 68% dos candidatos daquele ano erraram a questão, porque esqueceram a palavra desviar. Eu vou pedir para você colocar em destaque para não evitar esse problema. Então, o que você vai ter? Em cima desse material, estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Então, a primeira palavrinha-chave que eu gostaria que você colocasse no conceito, luz polarizada. Professor, mas o que é luz polarizada? Eu vou lá na física. Provavelmente você está estudando no seu quarto, está numa sala, está em algum lugar, e deve ter uma lâmpada acesa. Se você olhar para essa sua lâmpada, você vai perceber que essa sua lâmpada ela é uma luz polarizada ou não polarizada. Na hora que você aperta o interruptor de energia elétrica, a luz ela acende. Só que ela espalha toda a luz. Ela espalha, toda a sala fica iluminada. O que você tem na sua lâmpada é uma luz não polarizada. Aí a pergunta que eu faço para você, o que você entende por luz não polarizada? Luz não polarizada, eu fiz um desenho, imagem, inteligência visual. Repare que a minha luz polarizada tem um monte de setinhas para todos os lados, e aí facilita a sua definição. Luz não polarizada é aquela que vibra em muitos planos, em infinitos planos, em múltiplos planos. Ou seja, tem vários locais de difração. Então, repare, eu tenho uma luz não polarizada, eu tenho seta para todos os lados. Ou seja, a luz não polarizada é aquela que vibra em muitos planos, em múltiplos planos, em infinitos planos. Tem várias definições que você tem. Você vai pegar essa luz não polarizada, vai passar por um prisma polarizador. Polarizador. Provavelmente você vai lembrar, até tem uma máquina fotográfica chamada Polaroid. Ou então, saudades disso, hein? Aquelas festas de casamento, formatura, que tem uma cabine, e aquela cabine geralmente cabe 2 ou 3 pessoas, você coloca umas 15 pessoas lá dentro, aglomeração ao extremo. Aí tem aquelas fotos com um monte de óculos estranhos, aqueles plumas de paetês, etc. e tal. Lá você tem uma lente Polaroid, tanto que a foto ela sai já em seguida, ou seja, polarizador. Tem uma pergunta? Como ela polariza? Já vou chegar lá. No próximo desenho fica mais fácil para você compreender. Então, o que é uma luz não polarizada? É uma luz que vibra em muitos planos. Ela passa por um prisma. Aí eu vou aproveitar a pergunta: como é que ela polariza? O prisma, ela parece uma peneira. Então, a peneira assim, tem vários diâmetros de abertura. Então, na hora que você passa certos materiais, por exemplo, assim, quando vai fazer um macarrão, então a água passa por aqueles buracos daquele escorredor e o macarrão fica. É mais ou menos isso. Então, a luz tem vários comprimentos de onda. Deixa eu só adiantar aqui, porque a pergunta dele veio a calhar. Então, veja bem, aqui fica mais fácil para você compreender o que é o prisma. Eu tenho vários feixes de luz não polarizada. Repare que está vibrando em vários comprimentos de onda. Aí eu tenho um prisma, só que esse prisma aqui é um prisma vertical. Então, somente os comprimentos de onda que ficam na forma vertical conseguem passar por esse prisma e eu tenho a luz polarizada. Então, aproveitando a pergunta, que foi uma pergunta boa. Como é que esse prisma polariza? Ele tem só um certo tipo de abertura. Na hora que a luz vem em vários comprimentos de onda, ele bate nesse prisma e só deixa passar, nesse caso, a luz que tem o comprimento na vertical, só. Então, a abertura está mais ou menos assim, ó. Se vier uma luz assim, ó, ela barra. Se a luz vier assim, ela barra. Se a luz vier assim, ela consegue passar. Esse é o nosso prisma. Esse prisma é chamado prisma de Nicol. Ele é um prisma especial que deixa a luz polarizada apenas na parte vertical. Mas deixa eu voltar para cá. A luz não polarizada vibra em todos os planos, passa pelo polarizador e vira luz polarizada. Agora com você. Defina para mim o que é uma luz polarizada. Olha a lógica. Se a não polarizada vibra em todos os planos, o que é uma luz polarizada é aquela que vibra em um único plano. Ponto. Primeira definição importante. Aliás, segunda definição importante. Primeira está na definição lá em cima. Isomeria óptica. Estuda compostos que desviam. Vou fixar bem essa palavra. O plano da luz polarizada. Tá, professor? O que é uma luz polarizada? Luz polarizada é aquela que vibra em um único plano. Ponto. Resolve no outro material. Olha lá, tem alguém já colocando coisas mais importantes, mais específicas ali. Aí mesmo. Então, vira em física. Então, a luz polarizada é aquela que vibra em um único plano, é aquela que vibra em um único comprimento de onda. Física pura e aplicada. É isso que me interessa nesse material. Então, nesse pequeno desenho, eu tenho duas grandes definições. O que estuda isomeria óptica
Estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Tá, professor, mas o que é luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano ou vibra em um único comprimento de onda. Aí, o outro desenho é mais físico. Tem um feixe de luz não polarizada, repare que tem vários comprimentos de onda, eu tenho um prisma, um polarizador, e ele polariza, para a química, ele polariza sempre na parte vertical. Você vai ver que o comprimento de onda sempre vai ter esse tipo de desenho para cá. Esse é o meu polarizador. Agora eu vou fazer uma pequena observação. Quem aí no outro lado da tela vai para o campo das biológicas, que vai estudar alguma coisa na biologia. Todo laboratório de biologia que vai estudar alguns compostos do nosso organismo, que vai estudar organismos vivos, tem um aparelho chamado polarímetro. Polarímetro é aquele que mede o grau de desvio da luz polarizada. Ele vai medir se vai para a direita, se vai para a esquerda, se não desvio. Então, o que é esse aparelho? Esse aparelho é isso aqui, ó. Eu vou colocar a imagem melhor para você enxergar aqui, ó. Parece um telescópio. Esses polarímetros, de uma forma mais simples, eles pegam um tubo de PVC, ou seja, deixa eu botar aqui que deu travada, ele pega um tubo, é como se fosse um telescópio. Então, lá na ponta esquerda, eu tenho uma fonte de luz não polarizada. Olha o desenho aqui, ó, vibrando em vários planos. Aí eu tenho o meu polarizador, e repare que o meu polarizador ele é vertical, porque facilita a minha visualização quando eu for utilizar isso no laboratório. Então, e aí vira luz polarizada. Olha lá, bonitona, linda aqui, ó. A lâmpada não polarizada passa pelo prisma e vira uma luz polarizada. Dentro desse aparelho, tem um compartimento que você abre e aí você coloca a substância lá dentro. A substância, qual que é a substância que eu quero determinar se ela desvia ou não o plano da luz polarizada. Aí você coloca a substância lá dentro e a luz passa por esse material. Geralmente eu tenho que estar em solução aquosa, solução alcoólica, solução com acetona, algum solvente. Por quê? Porque esse solvente geralmente não interfere a luz. Embora a água tenha um pequeno desvio, quando você coloca a luz, e as coisas na física tem um pequeno desvio da luz, mas isso não interfere. Tem algumas fontes que vão fazer essa correção. Mas a ideia é a lâmpada, que é uma fonte de luz não polarizada, o nosso prisma, que vira luz polarizada, o compartimento onde eu coloco a substância, e essa luz polarizada vai atravessar esse material. E na hora que a luz atravessa esse material, ele pode ter três comportamentos. Quais são esses três comportamentos? Então, a luz está vindo assim, onda vertical. Ou ela desvia para a direita, ou ela desvia para a esquerda, ou ela não desvia. Simplesmente ela vem no plano vertical. Repare que eu tenho um observador aqui, que o 8 é o meu observador. Então, eu tenho a luz polarizada, coloco a minha substância lá dentro, e na hora que a luz atravessa esse material, ela pode adquirir três comportamentos apenas. Ou ela desvia para a direita, ou ela desvia para a esquerda, ou ela não desvia. Esses três comportamentos que você vai ter no plano da luz polarizada. Dessa maneira que você vai mexer. Só que tem um probleminha. Na hora que você vai fazer a prova, na hora que você vai fazer os exercícios, eu não tenho esse aparelho em casa. Ou alguém aí no outro lado da tela tem um aparelho chamado polarímetro em casa. Não tem. E como é que eu vou saber numa prova se aquele composto XYZ pode ou não pode desviar o plano da luz polarizada? É aí que entra a nossa teoria. E aí eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte esquema. A próxima tela, ela é extremamente importante para a nossa semana e para a semana que vem. Então, o que acontece? Como eu não tenho esse aparelho, eu não tenho o aparelho polarímetro, eu vou ter que me basear na teoria. O que diz essa teoria? Uma boa notícia, é uma condição, é singular, só tem uma. E para que uma molécula tenha isomeria óptica, ela precisa ser assimétrica. Te ajudou muito em casa, não ajudou? Não. O problema é que assimétrica é espaço e você está no plano. Como é que eu vou saber se uma molécula é ou não assimétrica? E aí que vem a grande expressão da parte da isomeria óptica, o carbono quiral. Ajudou muito, né? Não. Agora vai ajudar. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? São duas expressões que você vai encontrar. E outro detalhe. Na Federal do Paraná, ele pode chamar de centro quiral ou centro assimétrico. Credo, professor, que palavra estranha que é essa? É muito fácil. Você vai ver já já. Então, olhem bem. Para que uma cadeia tenha isomeria óptica, ela tem que ser uma molécula assimétrica. Só que no papel eu não consigo ver se a molécula é ou não assimétrica, porque isso aqui é espacial. E no papel eu não estou no espaço, eu estou no plano. E aí como é que eu vou descobrir se a molécula é ou não assimétrica? Você vai caçar
no composto orgânico um tal de carbono quiral, ou um carbono assimétrico. Credo, professor, cada palavrão, carbono quiral, carbono assimétrico, destaquem essa frase. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Fácil, olhe bem. Carbono quiral ou carbono assimétrico é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ponto final. Olha que fácil, sim. Olha só, até agora, você já sabe 3 expressões. Luz polarizada, que vibra em um único plano. Aí você vai ter a isomeria óptica, que estuda compostos que desviam o plano dessa luz polarizada. Carbono quiral. É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Já vou trabalhar um pouquinho mais esse carbono quiral, mas vamos colocar a sua imaginação para trabalhar. Para ser um carbono quiral, qual é o único tipo de ligação que ele permite? Ele tem 4 ligantes diferentes e o carbono é tetravalente. Qual é o único tipo de ligação que é permitido para o carbono quiral? Carbono de simples ligações. Vamos um pouquinho além da nossa revisão. Primeira aula de química orgânica que você teve no finalzinho de fevereiro. Não tem desculpa que você estava em sala. Qual que é a hibridação, a hibridização desse carbono que tem simples ligações? Eu vou adiantar. SP, SP2 ou SP3? O carbono que tem simples ligações, ele é uma hibridação SP3. Portanto, carbono quiral, o carbono assimétrico, é um carbono que tem hibridação SP3, ele é um carbono de simples ligações. Porém, não é a única condição para ter uma molécula assimétrica. Tem uma segunda condição, que é um derivado alênico. Professor, o que é um derivado alênico? É esse desenho que eu coloquei aqui embaixo. Repare que eu tenho um carbono central. Esse carbono central, ele tem 2 duplas ligações. Ele é um carbono SP. O carbono SP, ele é um carbono que tem 180 graus de ângulo. Os 2 outros carbonos são carbonos SP2, que tem ângulo de ligação de 120. Professor, isso é importante? Porque para ser uma molécula assimétrica, não pode ter plano de simetria, não pode. Então, o que acontece? Já vou colocar o desenho do aleno de uma maneira um pouco mais específica. Mas, para que você tenha isomeria óptica, olha só, uma tela de matéria. Na realidade, até hoje, uma boa notícia, nunca caiu derivado alênico na Federal ou do Enem. Só que 2020 está um ano, digamos, um ano meio zicado. Tem pandemia, tem isolamento, você não está na sala de aula, não pode sair, não pode ir no shopping, você pode até, mas não é muito recomendável, etc., para evitar aglomeração. E aí o que acontece? O vestibular de 2020 não vai ser em 2020, vai ser em 2021, pelo menos da Federal. O Enem está nessa discussão aí, se vai ser feito em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser feito em maio e tal, mas é coisa meio maluca que vai acontecer. Então, mas vai acontecer. Cedo ou tarde essas provas vão acontecer, então você tem que estar preparado. Como que eu vou saber se o composto pode ou não pode ter isomeria óptica? Eu vou caçar o carbono quiral. O derivado alênico, ele nunca apareceu, vírgula, até agora. Vai que 2020, que é o ano zicado, me aparece um derivado aleno e você não tem essa desculpa. Ah, professor, não contou essa história. Contei sim, está aqui na tela e está gravada agora para provar que eu falei sobre o derivado aleno. Mas eu duvido muito. Só que ele pode não cair na forma de estrutura. Ele pode cair na forma de verdadeiro e falso ou na forma teórica. Quer ver? Primeira informação, vamos brincar de verdadeiro e falso. Toda cadeia em que eu tenho um carbono quiral, que tem 4 ligantes diferentes, vai ter isomeria óptica? Verdadeiro. Se tem carbono quiral, indica que a molécula é assimétrica, portanto, vai ter isomeria óptica. Agora, a frase 2. Para que aconteça isomeria óptica, eu preciso necessariamente ter um carbono quiral. Não preciso do carbono quiral. Eu posso ter um derivado alênico e esse derivado alênico me dá uma cadeia assimétrica. Então, só cuidado com essa parte do seu material. Agora, eu vou insistir um pouquinho no carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. E aí, um cuidado. Repare que eu coloquei um R1, um R2, um R3 e um R4. Para que esse carbono central seja quiral, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Doutor, o que é o ligante? Ligante é tudo o que está preso à esquerda, tudo que está preso à direita, tudo que está preso acima e tudo que está preso abaixo. Ao contrário da isomeria geométrica, que você analisava só o primeiro átomo preso na lateral, na isomeria óptica eu tenho que analisar toda a estrutura que eu tenho à esquerda,
toda a estrutura que eu tenho à direita, toda a estrutura para cima e toda a estrutura para baixo. Então, não analisem só o primeiro átomo. Na isomeria óptica, eu tenho que analisar tudo que eu tenho à esquerda, tudo que eu tenho à direita, tudo que está em cima, tudo que está embaixo. Professor, mas se tiver 1 milhão de átomos de carbono, o meu ligante tem 1 milhão de átomos de carbono, não é só o primeiro carbono que me interessa. Vou te dar um exemplo já já. E o derivado alênico, só comentar por desencargo da minha consciência, o derivado alênico é aqui, ó, é só essa imagem que vai me interessar. Tem que ter um R1 diferente do R2 e um R3 diferente do R4. Por quê? Porque se esses dois ligantes fossem iguais, se você passar um plano pelo meio da dupla ligação, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Portanto, eu teria um plano de simetria. E como não pode ter simetria, não teria isomeria óptica. Então, para que aconteça isomeria óptica, numa cadeia de um derivado alênico, o R1 deve ser diferente do R2 e o R3 deve ser diferente do R4. Aí eu não tenho plano de simetria, tenho isomeria óptica. Só para fazer o comentário aqui. E fora aqui, para aqueles alunos que vão estar na segunda fase de Química no final de janeiro de 2021, lá eu vou falar um pouquinho mais sobre esse derivado alênico. Então, em prova discursiva, tem uma chance bem maior, muito maior de cair do que na prova objetiva. Agora, minando o carbono quiral. Eu vou te dar um composto, eu quero saber qual desses carbonos é o carbono quiral. Bom, se nossa mente fosse assim, fico olhando para a cadeia, aparecem algumas formas geométricas que vão destacando esses meus ligantes. Mas só para você ter uma ideia. Esse carbono aqui, ó. Repare que para cima ele está preso a OH. Eu tenho que analisar ele inteiro. OH, primeiro ligante. À direita está presa ao hidrogênio, segundo ligante, para baixo está presa ao cloro, terceiro ligante. Agora observe. E à esquerda, ele não está preso só ao carbono, não, ele está preso a todo esse tipo de estrutura. Não é só ao primeiro átomo, a todo ao grupamento de átomos que eu tenho à esquerda. Quarto ligante. E repare, esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Portanto, os meus 4 ligantes são diferentes e eu tenho carbono quiral. Pergunta para você. Esse carbono aqui poderia ser um carbono quiral? Ah, professor, não. Por quê? Porque eu tenho ligantes iguais. Se os ligantes forem iguais, não tem isomeria óptica. Ponto. Olha só, quase metade da matéria você já resolveu aqui. Para que você tenha isomeria óptica, você vai perceber nos exercícios depois. A maioria dos exercícios vai ser assim. Assinale a alternativa que traz um composto que tem isomeria óptica. Ou então, vão te dar um composto nos itens embaixo. Item 1. Nessa cadeia existem as funções orgânicas X, Y, Z. Essa cadeia tem isomeria óptica. Por quê? Porque tem carbono quiral. É o teu grande objetivo dessa matéria. Caçar o carbono quiral. Tem um detalhe. Se você voltar lá para a matéria, a luz polarizada é aquela que vibra em um único plano. Nós, na química, utilizamos um polarizador vertical. Então, a luz ela vem assim, ó, na vertical. Só que na hora que ela atravessa a substância, ela pode ou desviar para a direita, ou ela pode desviar para a esquerda, ou ela pode não desviar. São exatamente esses 3 possíveis procedimentos que eu vou ter os nomes para os meus isômeros. Só que esses nomes são estranhos, mas você vai fazer uma lógica tremenda. Quer ver? Primeiro isômero que vai me interessar. Olha só. Tipos de isômeros. Vou voltar. Isomeria óptica desvia o plano da luz polarizada. Porque essa luz pode desviar para a direita, que vai ter um nome, para a esquerda vai ter outro nome, quando não desvia, é o terceiro nome que eu vou encontrar. Porém, vamos usar um pouco de lógica. Você, aí no outro lado da tela, que escreve com a mão direita, você é uma pessoa destra. Como é que eu vou chamar o isômero que desvia o plano da luz polarizada para a direita? Olha só, é chamado de destrógiro. Olha só que palavra bacana. Giro significa desvio, desvio para qual lado? Para a direita. Portanto, destrógiro é o isômero que desvia para a direita. Aqui embaixo até tem o polarímetro para você compreender bem esse desvio. Eu tenho a lâmpada, que é uma luz não polarizada. Tem o prisma, esse prisma transforma essa luz na luz polarizada vertical. Aí eu tenho aquele compartimento onde eu coloco a substância e na hora que eu sou observador aqui na ponta, eu estou olhando aqui assim, ó, estou olhando aqui. Aí de repente a luz veio assim, ela faz esse comportamento, ou seja, está vendo, ele faz esse comportamento, ou seja, ela desviou o plano da luz polarizada para a direita. Como é que eu vou chamar esse composto que desvia o plano da luz polarizada para a direita? Destrógiro. E pode ser que você encontre essa letrinha D ou mais. O mais já está em desuso.
Mas, de qualquer maneira, eu preciso fazer o comentário. Porque ninguém vai escrever assim, destrógeno e o nome do composto. É mais fácil colocar um D, tracinho, ou mais e um tracinho. Esse mais não é positivo, negativo da matemática, da física. É ou mais para dizer que ele está desviando para a direita. Ponto. Resolve esse material. Esse foi fácil. Então, destrógeno, isômero que desvia para a direita. Agora, se você não é uma pessoa que escreve com a mão direita, pelo contrário, você escreve com a mão esquerda, que pessoa que você é? Prefere ser uma pessoa canhota? Não. Canhoto é um nome popular, não é um nome técnico. Como é que eu chamo a pessoa que escreve com a mão esquerda? Ela é uma pessoa sinistra. Quem escreve com a mão esquerda é uma pessoa sinistra. Aí, professor, é uma pessoa do mal? Não. A palavra sinistra vem de sinister, que significa esquerda. Por exemplo, eu jogo bola assim, mal, tá? Mas de qualquer maneira, eu sou uma pessoa que chuta com o pé esquerdo. Eu sou uma pessoa sinistra nas pernas, mas destro com a mão. Esquisito, mas de qualquer maneira foi a natureza que fez. Então, sinistro significa esquerda. E até um tempo atrás, você tinha essa expressão que se desvia para a direita, destrógeno, se desvia para a esquerda, seria sinistrógeno. Isso fica uma palavra gigantesca. Então, eles preferiram usar uma outra expressão, também do latim, levos, que virou mais tarde a palavra inglesa left. Left significa esquerda. Portanto, se desvia para a direita é destrógeno, se desviar para a esquerda vai ser chamado de isômero levógeno. Simplesmente a origem do latim levus, que derivou left, que significa esquerda. E mesmo que você não lembrar, se destro é para a direita, levus só pode ser para a esquerda, não tem outra função. Então, levógeno, o L ou menos, desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, você está aqui como observador, está aqui olhando, de repente a luz que vem na vertical, ela faz esse movimento aqui, ela desvia para a esquerda. E outro detalhe, aqui, ó, eu tenho ângulos, então eu tenho lá 180 para a direita e 180 para a esquerda. Inclusive, tem substâncias que você reconhece pelo grau de desvio. Olha, essa substância desviou 15,8 graus para a direita, essa substância desviou 23,4 graus para a esquerda. Esses desvios da luz polarizada são muito, muito importantes para o ponto de vista biológico. Vamos perceber mais tarde, vai ser na próxima aula aqui. Esses compostos ópticos, eles têm as mesmas propriedades químicas, as mesmas propriedades físicas, mas eles apresentam propriedades fisiológicas diferentes. Essa é uma parte importantíssima para você estudar depois. Mas, de qualquer maneira, está aqui. Desviou para a direita destrógeno, desviou para a esquerda levógeno. Ou seja, essas palavrinhas estranhas, elas têm origem, e é uma origem fácil para você lembrar. Porém, sabendo meu horário, estou quase no final já, né? E aí a última palavrinha-chave, só para encerrar. E se ela não desviar? Isso é 11h38, tem mais 3 minutinhos aí. Vejam bem, o racêmico. O que é o isômero racêmico? O racêmico é aquele que não desvia o plano da luz polarizada. Então, vamos estender só um pouquinho depois, só para encerrar. Olha só, se desviar para a direita é destrógeno, se desviar para a esquerda é levógeno, e se não desviar, ele é chamado de racêmico ou mistura racêmica. Mas olha a importância dessa frase. Imagine que você tenha a mão direita e a mão esquerda, e você puxe as duas mãos com a mesma força e intensidade. O que acontece? Você percebe que tem a força, mas as mãos não se movimentam. Por quê? Porque uma força anula a outra. É o que eu tenho aqui. Eu tenho um destrógeno que tem 50% desviando para a direita, um levógeno que é 50% para a esquerda, um anula o outro. E quando um anular o outro, eu vou ter a mistura racêmica, porém isso aqui é importante. A mistura racêmica é opticamente inativa. Ela não desvia o plano da luz polarizada. Aí eu faço a pergunta-chave. Racêmico pode ser chamado de isômero óptico? Não. A isomeria óptica é a parte da química que estuda os desvios da luz polarizada, os desvios da luz polarizada. Destrógeno desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda. Esses dois isômeros são ópticos. Agora, o racêmico, ele não é um isômero óptico. Por isso, do problema da Federal de 2017, quando você tem um carbono quiral, vai ter um que desvia para a direita, um que desvia para a esquerda e um que não desvia. Só que esse não desvia não é estudado na isomeria óptica. Cuidado com esse material. Então, esse é o racêmico.
E aí, só para encerrar bem rapidamente, duas outras palavrinhas, mas eu vou voltar com essas duas palavrinhas na semana que vem, só que tem uns dois exercícios que vão fazer essa cobrança. O enantiômero. Lembra que palavrinha que é as... De qualquer maneira, piadinha ali. Enantiômeros ou enantiomorfos ou tipo das ópticas. Qual dessas três expressões é mais bonita? Nenhuma. Mas de qualquer maneira, você precisa se representar em cima dela. Enantio significa espelho, e mero significa fórmulas do espelho. Que vem coisa meio macabra, enantiomorfo, partes do corpo no espelho, para ter título de filme de terror. Ou em tipo das ópticas. Essa frase é importante. Então, olha só, tem duas frasezinhas bem rapidinho, mais 2 minutinhos eu termino aqui. São compostos que correspondem à imagem um do outro no espelho e não são sobreponíveis. São compostos diferentes em que um é a imagem do outro no espelho e elas não são sobreponíveis. Isso são enantiômeros. Enantiomorfos são partes em que um é a imagem do outro e não são sobreponíveis. Um exemplo bem simples, as mãos. A mão esquerda ao lado da mão direita. Repare que uma é a imagem da outra no espelho. Só que as mãos no plano não são sobreponíveis. Ah, eu consigo. Opa, você trocou de plano. Coloque as duas mãos em cima da sua mesa. Em nenhum momento você consegue sobrepor as mãos. As suas mãos são estruturas enantiomórficas. Ou seja, uma é a imagem da outra no espelho. Seus pés. Se você pegar, tirar a pantufa, tirar a tua meia que você está aí, se você olhar o pé esquerdo e colocar lá do pé direito, uma estrutura é a imagem da outra no espelho. Elas não são sobreponíveis. A maior prova disso, tem um calçado para o pé esquerdo e um calçado para o pé direito. Se você trocar os calçados, sair na rua, vão achar que você está bem maluco. Mas são estruturas enantiômeras. Deixa eu colocar um desenho aqui, só para vocês observarem. Aqui, ó. Flúor, refletindo flúor, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro. Mas se você pegar essa imagem, imagina se tirando essa imagem daqui e colocando aqui em cima, não tem sobreposição de imagens. Então, essas estruturas são enantioméricas. E aí, só para encerrar, a nossa última informação técnica, os diastereoisômeros. Palavrão, mas é a palavra mais estranha que você vai encontrar. Só que vejam bem, o enantiômero, bem rapidinho para encerrar, enantiômeros são aqueles que são imagens e não são sobreponíveis. Os diastereoisômeros, eles têm algum tipo de isomeria espacial, ou é geométrica ou é óptica, só que elas não são imagens, não são sobreponíveis. Então, o enantiômero é aquele que é imagem, mas não é sobreponível. O diastereoisômeros, eles não são imagens, mas não são sobreponíveis. A pessoa, então, qualquer estrutura vale? Não. Ou você tem que ter carbono quiral, ou tem que ter isomeria geométrica. Uma das duas formas espaciais você tem que ter. Então, olha, repare aqui, ó. Esse composto não é a imagem do outro. Se eu pegar esse composto e colocar aqui em cima, eles não são sobreponíveis. Só que esse aqui é um isômero cis e esse aqui é um trans. Portanto, eles não são imagens, mas não são sobreponíveis. Então, é um diastereoisômero. Tem carbono quiral aqui, ó. Tem carbono quiral aqui, mas esses compostos não são imagens, não são sobreponíveis. Diastereoisômeros. Professor, isso não cai na federal. Prova do ano passado, a última prova, cobrou enantiômeros e diastereoisômeros. Mas eu só fiz esse comentário porque tem umas duas questões ali que eles vão cobrar esses dois termos, mas esse assunto vai ser bem cobrado na semana que vem. Só para adiantar o nosso expediente. Então, fechamos por aqui. Para lembrar, enantiômeros são imagens e não são sobreponíveis. Diastereoisômeros não são imagens, mas não são sobreponíveis. Mas tem que ter alguma isomeria. Ou tem que achar carbono quiral, ou tem que ter isomeria cis e trans. Ponto, resolve. Então, fechamos aqui. Uma ótima quinta-feira, um bom feriado. Sacanagem, tá? Mas um bom feriado. Se cuidem. Um abraço aí nos seus familiares. Um ótimo dia dos namorados amanhã. Professor, eu não tenho namorado. Vai lá com a máscara e abrace uma árvore. Então, para evitar problemas. Então, um ótimo final de semana, um bom descanso, um ótimo feriado. Vejo vocês na quinta-feira do ano que vem. Eu vou continuar esse assunto na semana que vem, na isomeria óptica. As resoluções dos testes já estão no seu caderno do A+, esses slides já estão também no seu caderno do A+. Então, se cuidem e aí semana que vem nós continuamos. Um abraço e até a próxima. Fechou?